Fala, galera. Bom, reservando um momento para falar desse assunto. Hoje eu queria, assim, gravar só pro canal Conhecimento e Companhia, reservar um momento para gravar pro Conhecimento e Companhia, que o canal tava merecendo. E gravei, tem um vídeo muito bom lá. Se você gosta de história, se você é do Nordeste, uma história que também é muito falada lá, vai lá assistir que vocês vão gostar sobre o vídeo que eu fiz sobre a Batalha dos Guararapes. Enfim. E eu queria, inclusive eu falo no final do vídeo que amanhã era dia da gente falar de Corinthians, falar de Libertadores, enfim. E eu queria reservar também um momento no pré-jogo de amanhã para falar de tudo o que aconteceu relativo ao Memphis Depay. E que na qual eu preferi reservar agora mesmo, vendo o vídeo do Arthur Quesada, que me deu um pouco de mais de clareza do que realmente está acontecendo, para eu reservar realmente só um vídeo aqui para conversar com vocês sobre esse assunto. E um assunto que eu particularmente, como já disse, não aguento mais, que é esses lixos que comandam o Corinthians. O Corinthians ontem à noite reservou aí um momento, né, uma notinha aí pro seu torcedor, dizendo que o Memphis não é mais jogador do Corinthians. Uma simples notinha, como se o Memphis fosse uma mera bosta que passou pelo time. Olha, eu acho que nem o Pedro Raul merecia uma notinha dessa na rede social. Mas enfim. O Memphis Depay sai do Corinthians. Sabe quando eu fiquei sabendo isso? Eu tava saindo da academia, minha mãe tava ouvindo o rádio e eu vi um negócio lá que o Memphis não era mais jogador do Corinthians. E aí eu liguei a TV aqui, na Smart TV, no YouTube, e realmente descobri. Apareceu o 10º lá, o Cross falando, o Memphis não é mais jogador do Corinthians. Pegou assim todo mundo de surpresa, que eu falo, que agora eu até pensei que eu ia falar dessa situação na academia. Eu não sei exatamente o que você estava fazendo, eu estava na academia quando saiu a nota do Memphis Depay não ser mais jogador do Corinthians. Então eu não sei exatamente o que eu mas eu tô querendo dizer o seguinte. Num momento aleatório do torcedor corintiano, do próprio Memphis, eu não sei nem se ele sabia disso. Sem nada tipo assim, parecia tudo, tava até tudo certo. Parecia que tava tudo certo. Era só questão de tempo pro Memphis Depay renovar com o Corinthians. Eu mesmo fiz um vídeo falando. Sabe por quê? Eu fiz um vídeo falando que o Memphis estava contratado pelo Corinthians? Porque eu não conheço um débil mental que escuta uma proposta de redução do salário e redução da dívida e fala, não vou. E aí eu voltando ao que eu tava falando. Num momento desse, que parecia que tava tudo certo, né? Aí no momento aleatório, que alguém tava falando sei lá o que, numa terça-feira à noite, recebe uma notícia que o Memphis Depay não é mais jogador do Corinthians. E assim, eu fiz um vídeo no final do ano falando que ele não ia mais ser jogador do Corinthians. Eu fiz isso, tá? Não tem problema. E na verdade, eu não acho, apesar do Memphis ter feito muito pela história do Corinthians, nesse final. História não, me enrolei aqui. Exatamente, história recente, vamos falar assim, história recente. Ganhou o Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Supercopa, Copa do Brasil, ele fez o gol do título. Então assim, tá, então eu vou ponderar tudo aqui. No momento que o Corinthians vinha de uma seca desde 2019. Então, o Memphis Depay foi muito importante pro Corinthians nessa passagem dele pelo Corinthians, tá? Então eu não vou aqui despejar ingratidão quanto ao Memphis Depay. Mas nesse meio tempo ele fez só isso, tá? Nos momentos decisivos ele tava lá. Eu vi ele na Neoquímica Arena metendo um gol de cabeça. Eu vi. Então, nos momentos decisivos, esse cara tava lá. Na Supercopa, ele fez um gol que inclusive o VAR quebrou no momento do gol, sem conseguir validar se o gol do Memphis naquela final era válido ou não. Então, ele poderia ter marcado gol ali também. Então, assim, nos momentos decisivos ele esteve presente. Mas na maior parte do tempo,
isso a gente também não pode esquecer, ele foi estrelinha. Não queria fazer, não queria jogar, entendeu? Foi isso o resumo. Nos momentos decisivos ele estava lá. Nos momentos pontos corridos, aí às vezes lesionava, ele ficou voltar, às vezes ele ficava meio, será, né? Jogou a Copa normal, enfim, foram muitas situações. Aí tá. Então, e assim, mesmo que ele não tenha ido bem nos pontos corridos, cara, esse elenco não foi bem nos pontos corridos. A gente ficou em 13º com aquele treinador fraco em pontos corridos, que é o Dorival Júnior. Então, não foi fora de contexto. O Carrilho andava em campo, por exemplo, não queria jogar. Mateuzinho queria jogar, por exemplo, quando era nos pontos corridos, ele queria jogar, por exemplo. O Ranieri queria jogar. Entendeu? Então, não foi só ele, tá? E aí o que me deixa indignado, principalmente, o que mais me deixa indignado é pensar assim. E de momento eu falei, cara, Memphis Depay vai sair assim? Assim que o Memphis Depay vai sair do Corinthians? Então fica esse questionamento na minha cabeça. Porque de tudo que esse cara fez pelo Corinthians, tá? E aí eu já não tô falando quanto ao que eu acho dele. Eu acho que eu tô falando o óbvio. Se ele conseguiu guiar o Corinthians para 3 títulos, então ele merecia pelo menos um obrigado. Ele não recebeu nem isso. E aí, tentando organizar as coisas aqui. E aí, bom, a gente tem uma diretoria que é tão imbecil. Cara, tem muita coisa. O Arthur me falou, até no final do vídeo ele fala. Até um momento em que você fala pro jogador que você vai renovar e você não renova, cabe processo na justiça. Até isso faz caber processo na justiça. Mas não só isso. O Corinthians ganhou muito com o Memphis Depay, tá? Eu sei, perdeu muito dinheiro, por quê? Porque teve aquele contrato que ele ganhava bônus por título, né? Teve esse contrato. Porque também, o que falaram, né? Era provável, ninguém imaginava que o Corinthians, na situação que estava, ia levar título. Ninguém imaginava, no contexto que foi, que o Corinthians ia levar título. Então, fizeram esse contrato maluco aí e pronto. Mas o Corinthians conseguiu ganhar muito dinheiro, inclusive com a Sport da Sorte, né? Foi a casa de aposta que patrocinou o Corinthians. O Corinthians ganhou muito dinheiro em cima disso. E foi a Sport da Sorte que falou, vamos contratar um jogador com nome. E então pense, entrou dinheiro, a Sport da Sorte ajudou no financiamento do Memphis Depay e tudo mais. Então, tudo isso que foi feito, o Corinthians lucrou muito dinheiro com esse cara. O Corinthians ganhou título com esse cara, entendeu? E o Corinthians conseguiu sair com um déficit de 40 milhões. Pra onde tá indo essa porra desse dinheiro? Olha, galera. Eu não sei. Sabe, eu vou falar a verdade, cara. Eu não sei, cara. O futebol é uma das coisas que eu mais gosto na vida. Se não há. Mas eu não sei, cara. O Corinthians, ele consegue fazer o futebol, fazer da minha vida no futebol uma merda. Por quê? Porque o Corinthians, esses caras que estão lá dentro, e eu falando isso de novo, eu já falei que eu não quero falar sobre isso, mas eu não consigo, se eu tenho um canal sobre o Corinthians, eu não consigo fugir das imbecilidades, desses débitos mentais que estão lá dentro do Corinthians. E aí eu tenho que falar, né? Eu fico sabendo das merdas que os caras fazem. Eu falei, pra onde esse dinheiro tá indo? Quão pau no cu esses caras são. Não, porque... Uma outra coisa que o Arthur falou no vídeo. Tem um planejamento, a gente não vai renovar com o Memphis, mas tem um planejamento, não tem planejamento nenhum. Porque não tem plano nenhum. Eles simplesmente...
não renovaram com o Memphis e foda-se. Não vai pagar transfer ban, não vai conseguir contratar novos jogadores, vai fazer porra nenhuma esses filha da puta, porque eles não querem nenhum bem pro Corinthians. Se não foi de propósito essa merda de mandar o Memphis embora. Porque agora a gente tá com a porra de um transfer ban, não vai contratar ninguém, e vai ficar com um buraco no elenco. Eu havia falado que eu não renovaria com o Memphis se tivesse, se não fosse o transfer ban. Com o transfer ban, eu parabenizei, falei, vocês fizeram a coisa séria de renovar. Eu parabenizei esses caras. Um filho da puta que é o Osmar Stabile. Mais um filho da puta que tá botando conselheiro que foi mandado embora. Ele tá botando de volta no quadro associativo. Ele, o Romeu Tuma Júnior. Principalmente o Romeu Tuma Júnior, né? Não foi ele. Mas deve ter tido envolvimento também. Se é que esse cara tem algum poder lá dentro. Se é que esse cara tem um poder lá dentro também. Mesmo que falaram, né? Quem manda realmente é o Romeu Tuma Júnior. Mais um filho da puta. Só tem filho da puta lá dentro. Só tem filho da puta lá dentro. Não sei. Não sei quem tem envolvimento, também não quero saber. Porque pra mim é tudo farinha do mesmo saco. Porque se não é envolvido com uma merda, tá envolvido com outra. É aquela coisa, o Augusto Melo não estava envolvido com a renovação e transparência. Tá, e daí? Tava envolvido com um monte de merda também. Então, tanto faz. Tanto faz. Merda por merda é a mesma coisa. Então, galera. É difícil. É difícil. Agora, daqui a pouco vai voltar o André, vai voltar o Augusto também. Vai ser uma farra. Vai ser uma farra, galera. Tudo que a gente fez pra mandar esses filhas da puta embora, eles vão voltar. Eles vão voltar. Olha, galera. Sei lá. Eu sei lá. Valeu de nada. Lá começa a pensar isso, cara. Foi uma festa que eu vi lá também. Mas foi muito legal, inclusive. Como eu falei, conheci alguns youtubers legais também. Mas no geral, foi um objetivo ruim, né? Era tirar esses caras, né? Um objetivo bom, mas que não era pra ser assim. Não era nada pra ser assim. Se o Corinthians fosse um time sério, como é o Palmeiras e o Flamengo, a gente não tava falando sobre isso, a gente tava falando de contratação, a gente tava falando de disputar título. Era isso que a gente tava falando. Se a gente fosse igual a esses times. Mas não somos. É um time que, cara, eu não sei o que fazer. Eu juro pra você, eu olho para o Corinthians e falo, cara, com todo isso de juro, com tudo isso de dívida, com o Mês que provavelmente vai entrar na justiça também, porque é um direito dele, agora, porque ele tava negociando abaixar a dívida. Agora que ele foi mandado embora, eu vou ligar o foda-se, vou botar o Corinthians na justiça, é isso que ele vai fazer, questão de tempo. Então a dívida vai aumentar ainda mais. Então é assim, hoje é 3, amanhã vai ser 4, 5 bi. Então vai ser isso, entendeu? Vai ser isso a dívida do Corinthians, vai ser para sempre isso. Eu não sei o que fazer. E assim, também se for olhar, a maioria dos presidentes do Corinthians, não é querendo passar pano também não, mas assim, a maioria dos últimos presidentes do Corinthians aí, foi tudo incompetente. Fala, o Duílio era o pior presidente, depois era o Augusto, depois agora é o Osmar Stabile. Sabe por quê? Porque ninguém desses caras, ainda mais sendo incompetente igual eles são, bandidos igual eles são, eles vão botar o Corinthians na linha. Então o que eles vão ser? Eles vão ser uns merdas com os presidentes. Porque não tem o que fazer. Eu me boto naquela cadeira, me imagino naquela cadeira do presidente. Eu falo, o que eu vou fazer aqui? Não tenho o que fazer, galera. Eu não faço ideia o que fazer. Não tem mais o que fazer. Não tem o que eu vou falar aqui. Vai ter uma intervenção judicial, vai ter essa fiel, e tá bom, seria muito bom pra tirar esses filhos da puta lá de dentro. Aí sim seria bom. Mas não vai fazer o Corinthians, não vai desaparecer a dívida do nada. Não vai desaparecer a dívida. Não vai desaparecer os problemas que tem lá dentro. Não vai desaparecer todas as merdas que tem lá dentro. Entendeu? Então, é por isso que é muito difícil enxergar uma perspectiva. E outra, não quer dizer também que vai trazer competência mudando o que está lá dentro. E eu quero que mude o que está lá dentro. Porque se a gente consegue tirar alguém do quadro associativo e esses filhos da puta trazem de volta, então não tem outra coisa a não ser intervenção judicial. Não tem o que fazer. Não importa, não importa. Eu lembro que o Kaká falou que o Andrés ia ter gente lá dentro ajudando ele. Periga o Andrés voltar.
Nem precisar mais de gente lá dentro. Olha que lindo. Olha que maravilha o que é a diretoria do Corinthians. Olha que maravilha. É isso a diretoria do Corinthians. Então, galera, resumindo, eu não era um grande fã do Memphis, tá? Mesmo que ele fosse estrela, eu não ligo pra isso. Quero que entregue resultado. Ele entregou títulos pro Corinthians, tá? Então eu sou grato a ele, tá? Mas não foi os melhores jogadores que passou pelo Corinthians. Muitas vezes não esteve presente em momentos que a gente precisava. Momentos que a gente precisava, por exemplo, uma Libertadores, que a gente precisava de uma vaga. Momentos que a gente estava precisando de resultado no Campeonato Brasileiro. Então sim, Memphis Depay não foi a melhor das passagens. Eu mesmo fiz vídeo falando que ele não era mais o jogador do Corinthians. Mas em nenhum momento eu falei que tinha que sair dessa forma. Porque ninguém que fez o que fez pelo Corinthians merece sair dessa forma. Então, eles conseguiram fazer eu fazer um vídeo defendendo o Memphis em tudo. Porque não tem cabimento que isso foi feito. Deixasse ele lá na Holanda. Gente, olha o mau caratismo. Eles fizeram vir pra cá pra pra lançar uma notinha na rede social. Olha que gente mau caráter. É tudo mau caratismo. É tudo os filhos da puta que estão lá dentro do Corinthians. Então, galera, é isso. É isso, não tem mais a falar. Não tem mais a falar, é só mais um desabafo mesmo, porque vou fazer o quê? Agora o Memphis não é mais do... Entendeu? Então, eu ia esperar a próxima merda. Essa é a verdade. O Memphis já não é mais do Corinthians, e o que mais vai acontecer? Próxima merda. Uma outra eliminação. O que mais? Mais um transfer ban, talvez. Não sei. Mas no geral, esse é mais uma das palhaçadas que o torcedor corintiano é obrigado a ver todos os dias com esses comandantes que estão na cadeira de presidente, seja do próprio clube, do conselho deliberativo. É tudo farinha do mesmo saco. E a gente é obrigado a ver eles todo dia fazendo uma merda atrás da outra. Bom, então é isso. Falou. E vai Corinthians.